sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas no Caribe, o podcast para sardinhas que querem se dar bem no mercado financeiro. E essa semana a gente teve a notícia de que a Visa irá aceitar criptomoedas para realizar algumas transações dentro da sua plataforma. Ou seja, parece que ela está seguindo aí o bonde de várias outras empresas, assim como a Tesla anunciou algumas semanas atrás, e irá colocar o pezinho nesse mundo dos criptoativos. E isso mostra que a relação das empresas e dos investidores está mudando com esse mundo, e é por isso que a nossa resenha vai ser sobre isso. Até mesmo porque a nossa própria Bolsa de Valores deve ver algumas mudanças nesse sentido, já que a CVM recentemente autorizou e aprovou a negociação de 2 ETFs que estão ligados, então, às criptomoedas, que é o Hash11 e o QBTC11. Então, basicamente, vai ser sobre isso a nossa resenha de hoje. Bom, gente, quando eu digo que a CVM ela aprovou, isso quer dizer que em breve, não temos datas definidas ainda, a gente vai poder negociar ETFs que estão atrelados às criptomoedas na nossa Bolsa de Valores. As expectativas é que isso aconteça ainda no primeiro semestre de 2021, ou seja, até a metade desse ano. Qualquer novidade, é claro que a gente volta a conversar com vocês. Mas isso é pra gente ficar de olho em todo esse movimento que tem acontecido para as criptomoedas de alguns anos pra cá. Por quê? Muita gente não entendia, ainda tem gente que não entende, claro, mas no passado muita gente simplesmente não entendia e olhava para esse mercado como simples e puramente como especulação. E hoje a gente tá vendo que várias empresas estão entendendo que ainda que de forma tímida pode ser alguma forma, né, de moeda de troca, e alguns investidores estão olhando como forma de investimento mesmo. Quanto à questão da proteção, ainda é um pouco complicado a gente dizer, pelo menos é o que eu penso, por conta da oscilação, né? Então tem uma oscilação muito grande, principalmente quando a gente fala de Bitcoin, né? Então a gente viu aí em poucas semanas Bitcoin sair de 240 mil reais para mais de 330, quase 340 mil reais, pelo menos nesse momento que eu tô gravando para vocês. Então tem uma oscilação muito grande e até mesmo por isso alguns investidores acabam ficando de fora, porque às vezes não tem um perfil tão agressivo assim para aceitar toda essa volatilidade dentro da carteira. Também existe a própria questão de confiança nos mecanismos de segurança, né? De você ter e guardar um Bitcoin ou uma criptomoeda. Se você vai usar uma wallet, como você vai guardar aquela chave que você tem que guardar para você ter acesso às suas criptomoedas. Então muita gente tem um certo receio com tudo isso, principalmente quando a gente lê matérias, por exemplo, que dizem que pelo menos 20% aí das criptomoedas ou dos Bitcoins que a gente tem aí no mundo, elas estão perdidas, vamos dizer assim, sem dono, porque às vezes eles perderam essa chave de acesso e tal. Aí que a gente começa a olhar para alguns investimentos que estão atrelados a esse mundo. Só que o que acontece, na minha opinião? Para quem entende de criptomoedas, para quem sabe como guardar, para quem tem todo esse cuidado, que sabe que tem que ter com esse mundo de criptos, não vejo problema em ir diretamente em uma corretora e negociar diretamente Bitcoin ou outras criptomoedas. Mas para quem ainda não tem essa confiança ou está querendo testar um pouquinho como funciona essa volatilidade, os ativos que são atrelados, então as criptos, talvez podem sim ser uma boa pedida. Quando a gente fala desses ETFs, eles vêm depois de um movimento de alguns fundos de investimento que já existem, né? A própria Hashdex, que vai lançar o ETF Hash11, ela tem aí 3 fundos de investimento que são muito famosos, que tem o Hashdex, o 20, o 40 e o 100. Só que qual é o problema? O problema é vírgula, né, gente, dos fundos de criptomoeda, por exemplo, da Hashdex, que nem sempre você está 100% exposto nas criptomoedas. Quando a gente fala do Hashdex 100, ele sim, vai estar, só que ele é somente para investidores profissionais. Quando a gente fala do Hashdex 40, ele vai se expor em até 40% em criptomoedas e é só para o investidor qualificado, ou seja, aqueles que têm mais de R$1 milhão investidos ou, enfim, que tem alguma certificação que o torne investidor qualificado. E aí, somente o Hashdex 20, que ele é acessível para o público em geral, mas ele vai se expor aí em no máximo 20% às criptomoedas. Ainda assim, foram fundos que foram muito bem nesses últimos anos, se valorizaram pra caramba, mas agora então a gente vai poder contar com 2 opções dos ETFs, que é o Hash11 e o QBTC11, né? Quando a gente fala do Hash11, e aqui a gente tá falando de ETF, né? Eu acho que até mesmo
quando a gente faz esse comparativo com os fundos de investimento, o valor para a gente começar a investir também muitas vezes pode acabar sendo um pouco menor. Às vezes alguns fundos de cripto, às vezes o valor mínimo para você começar a investir R$1.000, R$10.000, tem fundo aí que é acima de R$50.000, por exemplo, e quando a gente fala de um ETF, geralmente as cotas, né, desses ETFs, elas são muito menores. A gente tem visto vários ETFs sendo lançados a R$10, por exemplo, na nossa bolsa de valores, com taxas de administração, inclusive, menores do que de fundos de investimento, algo em torno de 0,30%, 0,20% ao ano, né? Sendo que muitas vezes os fundos de investimento podem cobrar 1%, até mesmo 2%, dependendo da complexidade que é esses fundos de investimento. Então, quando a gente fala dos ETFs, eu acho que eles vêm aí como uma boa pedida, até mesmo por essa questão de liquidez, que quando vier para a nossa bolsa de valores vai ser D+2. Se você não quiser mais esse ETF, você vende hoje, daqui 2 dias esse dinheiro tá na sua conta. E também essas taxas de administração acabam sendo um pouquinho mais baixinhas, justamente porque geralmente os ETFs eles replicam algum índice. Então vamos lá, o BOVA11 ele replica o nosso índice Bovespa, o IVVB11 ele replica o índice S&P. E quando a gente fala, por exemplo, do Hash 11, ele vai replicar o índice NCI, que ele é lá da Bolsa Americana, tá lá na Bolsa Americana. E, inclusive, nesse ponto a gente acabou saindo na frente dos americanos, porque a gente teve aprovação através da CVM antes deles, né, dos ETFs de criptomoedas. Então, basicamente, o Hash 11 ele vai replicar esse NCI, né, que é o Nasdaq Crypto Index. E como que ele é composto? Ele não tem só Bitcoin, mas ainda que 79,68% seja de Bitcoin, quando você investir em uma cota do Hash 11, você vai estar investindo em Ethereum, porque também tem 16,93%, Litecoin com 1,24%, Chainlink com 1%, Bitcoin Cash com 0,64% e Stellar com 0,5%. Então, quando você compra uma cota de Hash 11, você estará comprando diversas outras criptomoedas. E essa é uma maneira de, talvez, quem ainda não tem confiança de já colocar o pezinho direto em uma corretora e comprar direto os criptoativos ali, é testar esse mercado e também ter uma boa liquidez. É claro que aqui talvez a gente perde aquela proposta de você ter um Bitcoin que é descentralizado, que não tem ninguém metendo bedelho e tudo mais. Aqui a gente vai ter um ETF que é regulado, então, pelos órgãos aqui do Brasil, CVM, B13 e tudo mais. Ainda assim, eu acho que esse é um passo importante e para quem não quiser, por exemplo, se expor a diversas criptomoedas, a gente pode acabar falando do QBTC11. Ele vai ser um ETF que vai ser a gestora, né? É a QR Asset Management e ele vai replicar basicamente o Bitcoin. Ele vai investir 100% em Bitcoin. E aí que é um ponto muito importante. Quando a gente tem 2 ETFs sendo aprovados juntos praticamente, isso pode inclusive favorecer a questão da concorrência, nessa questão de taxa de administração, para um tentar ser um pouco mais atraente que o outro. Então, acho que isso vai ser um passo muito importante. Eu acho que a nossa Bolsa de Valores está dando também passos importantes, entendendo essa demanda do mercado. Quando eu olho a possibilidade de investir em ETFs, onde a gente pode comprar um lote, né, que o mercado de ETFs, pelo menos a gente compra de 1 em 1. A gente teve essa mudança do ano passado para cá. O lote padrão antes era 10, agora é de 1 em 1. Então, quando eu comparo os ETFs com fundos de investimento, eu acho que os ETFs, eles podem acabar sendo uma boa pedida por um valor que provavelmente a gente vai conseguir começar investindo com pouca grana, pela questão da liquidez D+2 e também porque a gente provavelmente vai ter uma taxa de administração menor do que os fundos de investimento. Agora, quando a gente olha os ETFs para talvez investir diretamente em criptomoedas diretamente por uma corretora, eu confesso que, óbvio, eu iria preferir olhar para as corretoras e comprar as criptomoedas diretamente ali. Mas isso, claro, se tiver conhecimento para tal, saber exatamente como tudo isso funciona. Agora, para quem está começando a explorar um pouquinho esse mundo, eu acho que tranquilamente os ETFs vão ser uma boa alternativa para até mesmo depois, quem sabe, quem gostar ou quem aceitar toda a volatilidade que esses ETFs devem carregar, olhar talvez diretamente para esse mercado, entendendo todas as regras do jogo, entendendo todos os riscos ou até mesmo, né, se acreditar nesse mundo de criptos, porque ainda tem gente que até hoje é descrente, porque talvez não entenda
o completo funcionamento, ou sim, porque talvez é muito difícil a gente entender que talvez algumas criptomoedas que têm algumas limitações de emissões, vamos dizer assim, como que elas vão funcionar lá na frente. Mas a gente vai explorando esse mercado, assim como eu tenho feito nesses últimos anos, eu tenho me interessado cada vez mais por estudar ele e entender como uma alternativa. Eu acho que a gente não vai colocar 100% do nosso capital nisso, mas eventualmente a gente começar com pouco, 1%, 2%, limitando aí uma pequena parcela do patrimônio para esse tipo de risco e volatilidade, quem sabe pode sim ser uma boa maneira de diversificação e experimentar então algumas classes de ativos diferentes só daquelas que a gente está habituado, né? Ações, fundos imobiliários e tudo mais. Enfim, gente, eu queria trazer essa notícia para vocês, queria trazer um pouquinho da minha opinião de como tudo isso está mudando nesses últimos anos. Eu acho que é um movimento muito positivo, mesmo que talvez a gente não saiba exatamente o que vai acontecer lá na frente com essa questão de cripto, se realmente vai continuar amadurecendo cada vez mais, como a gente viu que está acontecendo aí nesses últimos anos, mas eu acho que isso mostra uma demanda dos investidores e uma preocupação muito grande com tudo isso que a gente tem passando nos últimos anos. Como eu falei para vocês, quando a gente vê talvez tamanha injeção de liquidez, principalmente quando a gente fala daqueles trilhões de dólares que a gente viu os Estados Unidos injetando, e ainda tem mais alguns pacotes, né, de estímulos para acontecerem aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses, muita gente fica realmente preocupado com uma possível desvalorização grande da moeda e olham então para essas outras alternativas. Bom, gente, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer hoje, trazer um pouquinho mais sobre esse mundo de criptomoedas, que é algo que a gente não abordou ainda no podcast, nem mesmo no canal Papo de Bolsa, mas eu acho que a gente pode explorar ainda assim muito mais, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no próximo episódio.